Bugs de memórias. Você com certeza já ouviu falar dele, se já não passou por um, aquele famoso segfault. E vocês devem saber também que são uma das grandes causas para problemas em programas e problemas de segurança também. E os tipos de erros de memória mais famosos vocês já devem conhecer também, como o segfault que eu comentei, erro de uso after free, double free, esse tipo de coisa vocês já devem conhecer. Mas hoje eu tô aqui para falar de um que é o pior de todos. O terror do pessoal do baixo nível, o erro que ocorre aleatoriamente de memória e é muito difícil de detectar, que é alinhamento. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne, Dev Desempenho, e produzo conteúdo de baixo nível aqui nas minhas redes. Então não esquece de se inscrever aí, deixar o like, seguir lá no Instagram e colar na nossa comunidade do desempenho lá no Discord, que o pessoal é muito bom. E para começar, né, vamos aqui para nossa querida lousa preta, onde a gente faz as nossas explicações, não é mesmo? E antes de explicar esse bug, né, como que funciona a memória no computador? A gente tem lá os endereços. Então, por exemplo, eu vou ter o endereço 1000, eu vou ter o 1001, 1002 e assim por diante, né? Até o final da memória, por exemplo. E os valores que você salva, né? Eles são salvos nesses endereços aqui, né? Então, eles vão ficar guardados aqui. Por exemplo, minha variável A, ela é 1 byte, ela está aqui. Minha variável B, que é 1 byte, também está aqui, né? Assim que funciona o endereçamento de memória e você salvar as coisas. E aqui a gente entra no segundo assunto que é crucial também quando a gente está para a gente falar desse bug de alinhamento, que é o de tipos, né? E o tamanho dos tipos, né? Vamos supor, eu tenho um inteiro, o inteiro vai ter 4 bytes. Eu não sei escrever bytes em letra cursiva, né? Então, um inteiro vai ter 4 bytes na maioria das arquiteturas, né, atuais. Eu tenho um char, isso daqui vai ser 1 byte. Eu tenho um size t, um ponteiro, por exemplo, isso daqui vai ter 8 bytes. E por que... Vocês estão me perguntando, tá, eu sei disso, mas por que isso é importante? Bem, quando a gente está salvando valores, lendo e escrevendo na memória, né? A gente vai ter os endereços dela, como eu comentei, por exemplo, 1000. E eu vou ter endereços, digamos assim, quebrados, né? 1001. O que acontece? E nas arquiteturas modernas, eu acho, GPU, CPU, acho que isso é unânime. Quando você tem um tipo, por exemplo, de 4 bytes, você tem que escrever ele em um múltiplo de 4. Um múltiplo de 4. O endereço de memória dele tem que ser múltiplo de 4. Então, por exemplo, eu não poderia escrever ele aqui, porque isso aqui não é múltiplo de 4, né? Agora, já no endereço 1000, eu poderia escrever. Aqui dá certo e no 1001 daria errado. Mas 99% das vezes a gente nem esquenta a cabeça com isso, porque o processador já resolve, o programa, né, o compilador já resolve isso pra gente, ele já sabe. Tá, eu aloquei aqui um inteiro e massa, vou deixar ele alinhado. Aloquei aqui um size t, massa, vou deixar ele alinhado. Mas onde que entra o problema? Onde? Peço que vocês tentem pausar e tentar se perguntar como que eu posso fazer isso dar errado. Porque a gente, programador, é assim, como que eu posso fazer isso dar bug? Como que eu posso fazer isso dar pau? Como que eu posso explorar isso daí para fazer o programa do meu amigo crashar? Bem, o jeito mais fácil é com coerção de tipos. Uma coerção de tipos. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho um ponteiro para um char. Um endereço de memória que aponta para um char. Só que eu sou louco. Eu quero usar o char como inteiro. Eu quero usar... O meu char é um inteiro. O meu char é inteiro, na verdade, o meu char é um ponteiro. É um ponteiro. O meu char, aqui, o que está aqui dentro, ele é um ponteiro lá para o endereço 255 de memória. Então agora eu vou converter ele para um ponteiro de size t, né? Vou converter ele para esse ponteiro aqui, né? E o programa, assim, não tem nada de errado. Eu posso pegar um ponteiro de um tipo e converter para outro tipo. Tava apontando para um char, agora tá apontando para um size t, né? Foda-se. Onde que tá o problema aqui
Onde que tá o problema aqui? Alinhamento, galera. Alinhamento. O char, ele não... O char, ele tem, por exemplo, um alinhamento de 1 byte. Eu vou chutar aqui, eu não sei se é 1 byte mesmo, se é 2 ou se é 4. Mas o size-t, ele tem alinhamento de 8 bytes, tá? Ele vai ter um alinhamento de 8 bytes. O que vai acontecer se por algum acaso eu escrever o meu char no endereço, por exemplo, 1007? O que vai acontecer? Se isso daqui tiver no endereço 1007, né, e daí depois eu tento ler o size-t, o que vai acontecer? Eu te conto um problema de alinhamento. E daí o que vai acontecer com o seu programa? Ele vai crashar do nada e ele vai sair com o código SIGBUS. Ele vai sair com esse código SIGBUS se você tiver no Linux. E como que eu sei disso? Da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Só que o grande problema dessas questões de alinhamento é que, por exemplo, eu falei aqui que é 1007, só que na verdade, provavelmente aqui vai ser 4 bytes. E, tipo assim, vai ter 50% de chance de cair alinhado ou desalinhado. Tipo, um grande mistério da fé. Um grande mistério da fé, às vezes alinhou, às vezes não alinhou. E não só isso, mas é bem comum você fazer, por exemplo, offsets de ponteiros, né, de tipos customizados. Pode ser que, assim, dado um alinhamento da Lua com a Marte com a Terra e o Sol junto, o seu programa crash. Porque você juntou uma combinação que dá um desalinhamento ali. Mas em todas as outras dá certo. Todas as outras dá certo. Mas nessa específica dá errado. E eu já passei por isso. Não é legal. O seu programa crashar com, tipo assim, crashar do nada com valor absolutamente nada a ver. Absolutamente nada a ver. E para provar para vocês isso daqui, deixa eu compartilhar um print aqui que eu tive, né? Eu tenho um programa que tem uma simulação e ela roda por bastante tempo. Roda por bastante tempo, né? Aqui, ó, você pode ver que o tempo que ela já rodou foram 189 mil segundos. Para fazer as continhas, 189 mil segundos dá mais ou menos 50 horas, tá? Então tem 50 horas que está rodando esse programa. Sem parar, tudo normal, tudo certinho. E de repente, do nada, Simulation has finished. O status finished. Código de saída, -7. E aí surge o mistério da fé. O que esta merda de -7 quer dizer? E aqui fui eu na minha caçada. Na minha caçada de erros. Na minha caçada do que estava causando isso. Simplesmente é um buzz error. Buzz error. Nosso querido buzz error, que se você não passou, agradeça muito. Que assim, não é o erro de alinhamento. É o erro de alinhamento. Você está tentando acessar um endereço válido de memória. Na verdade, às vezes está tentando acessar fora da memória também. Mas assim, digamos que é válido. É válido o seu endereço está tentando acessar. Só que ele está desalinhado. Aí o seu programa simplesmente morre, depois de mais de 50 horas rodando, com o SIGBUS. E o que você faz? Você senta e chora. Você senta e chora. Porque a superfície de bug disso daqui, galera, é simplesmente o programa inteiro, tá? É o programa inteiro. Pode ser, tipo assim, pode ser um bug no Python. Pode ser um bug na... Nem sei o que pode ser. Pode ser um bug numa biblioteca que eu tô dependendo. Pode ser um bug no meu programa. Pode ser um bug em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E daí, como que eu faço para descobrir de novo? Eu coloco para rodar, espero 50 horas repetir. Para ver se repete, né? Porque, enfim, alinhou Marte, Lua, a Terra e o Sol junto. Alinhou os dois alinhou tudo certinho. E daí deu esse erro. E voltando aqui, né? Mas você pode me perguntar também por que fez isso? Você deve estar convertendo algum ponteiro. Sim. Por que a gente tem conversões de ponteiro interna? Porque a gente trabalha com views de memória. Views. Então eu tenho uma região de memória aqui. E, por exemplo, eu sei que isso daqui tem 180 bytes. 180 bytes. Só que, na verdade, isso daqui é um vetor de float. Só que eu aloquei como se fosse bytes e deu 180 bytes. Então, bem provavelmente é alguma coisa nessa linha, sabe? Quando você trabalha com views de memória, se você tem, por exemplo... eu tenho esse buffer aqui, que eu salvo ele como bytes, só que ele representa floats, ou ele representa inteiros, ou ele representa ponteiros, alguma coisa assim. Você tem que tomar muito cuidado quando você faz esse tipo de coisa, justamente por problema de alinhamento. E essa não é a primeira vez que eu passo por um problema de alinhamento. É um problema muito, muito ruim de se passar, vou ser bem sincero.
E ali na issue tá, eu não sei muito o que dá para fazer. Vamos tentar rezar para ver se isso não acontece mais. Porque esse é um dos piores problemas, um dos piores bugs que eu já tive. Das listas de bugs de memória, acho que é um dos piores, porque às vezes só não diverge, às vezes só não diverge. Às vezes só não dá erro, e raramente dá o erro, e você simplesmente não sabe onde é, não sabe por quê, porque simplesmente não mudou nada. O programa do zero até as 50 horas, ele tá rodando a mesma coisa, ele tá rodando as mesmas instruções. É um loop infinito. E dá erro. Então, assim, quem já passou por isso, por favor, deixe nos comentários. Quem não passou ou já passou por outros bugs de memórias mais extremos que esse, por favor, mande aí. E o vídeo de hoje é esse desabafo. Então, tchau, obrigado!